Eixo sem censura para soltar o verbo, não é isso, minha amiga Naira Martins, parceira de guerra? Eu sou Charles Fernandes e nós hoje vamos entrevistar o cara que tem uma frase que fala assim: quem for papel que se rasgue. A gente vai receber aqui hoje para bater um papo super interessante o nosso querido ex-superintendente do INCRA, Denis Silva. Muito bem-vindo a esta casa que agora também é a sua casa, Denis Silva. Olá, também é uma satisfação estar aqui com vocês, viu, Naira, Charles, aqui no Eixo Norte. E eu espero que seja uma conversa bem bacana para a gente falar de vários assuntos e poder trazer algumas reflexões sobre o Amazonas e da importância que a gente tem que dar para as questões econômicas, políticas, como um princípio de transformação social para melhorar a vida do povo aqui do nosso estado. Estou aqui para... sem censura, pode falar. Isso aí, muito bom, não é isso, Naira? Exatamente. Naira, o que o telespectador, a turma que nos assiste, pode esperar deste momento? Vai ter treta? Vai ter... O que vai ter? O que vai ter aqui hoje, Naira? A gente vai jogar a bola para ele e aí ele vai ter que... Aí ou ele fura ou ele domina no peito e chuta, né? Isso, pro gol. Turma, você sabe que este programa aqui, ele existe para abrir o espaço para que nós possamos levar o conhecimento para o interior, para aqueles que fazem a Amazônia acontecer. Quando nós trazemos aqui um ex-superintendente do INCRA, ele tem tudo a ver com o desenvolvimento da Amazônia. E isso é uma problemática, Denis, a nível nacional, que é a regularização fundiária. E no Amazonas, esse estado tido como continental, ele é um problema muito maior por conta das logísticas. Sim. Eu quero começar ali da parte onde você vem, enquanto superintendente do INCRA, falando um pouco dos desafios que você encontrou quando sentou naquela cadeira na chefia do INCRA aqui no estado do Amazonas. Acho que é muito importante tratar dessa temática da regularização fundiária, porque o Brasil é um país que tem uma dívida histórica com essa temática, não só da regularização, mas de promover desenvolvimento econômico e social para as pessoas que vivem no mundo rural, no Brasil, mas especificamente aqui na Amazônia. E o estado do Amazonas é um reflexo disso. Por isso que o INCRA é um órgão que tem uma história, né? Ele tem uma história de 50 anos, mas assim, de um pouco mais de 50 anos, mas assim, é um órgão que tem uma importância gigante para o país, porque o INCRA faz a gestão de todo o território de áreas federais, mas mesmo quando você pensa as áreas estaduais, o cadastro, o CIGEF, também é do INCRA. Então, todo mundo rural, né, se lá tem uma unidade de conservação, tem uma terra indígena, um assentamento, ou uma área de regulação fundiária, em algum momento aquilo passou pelo INCRA quando arrecadou a terra, ou quando possibilitou a destinação de uma área. Então o INCRA tem um papel importante, e é importante também porque cuida da parte de desenvolvimento rural, e faz a política, que eu acho que é a política mais inovadora para nós aqui no Brasil, e na Amazônia especificamente, que é a política de regulação de quilombos. Porque aqui na Amazônia a gente teve uma invisibilidade da questão da escravidão, das populações negras que passaram por aqui e que foram exploradas, humilhadas e esquecidas. Então a pauta indígena ela é fundamental para a gente,
mas já tem uma historicidade em que a gente discute essa temática no sentido de direito aos territórios, as políticas de saúde, de educação, mas a questão quilombola é uma questão recente, então para muita gente nem conhece ainda essa temática. E o INCRA, depois que a Fundação Palmares reconhece a legitimidade do território, quem faz a parte fundiária é o INCRA. E é importante dizer que com política quilombola é título definitivo que o INCRA emite para esses territórios. Quer dizer, professor, então, que a nível, os títulos dos quilombolas, quem emite é o INCRA. Isso. O INCRA, depois que a Fundação Palmares reconhece, chega um processo no INCRA e aí nós fazemos o RTID, que é um relatório antropológico, é um relatório da natureza, dos arranjos produtivos. Esse relatório que é muito complexo, que envolve questão sociocultural e ambiental e produtiva, ele vai gestar esse processo de titulação. Então, aqui no Amazonas, nós temos o processo mais antigo, é o tambor, que é ali no Novo Airão, e é uma história muito emblemática, porque lá é um parque nacional, o Parque Nacional do Jaú, e lá esses povos foram expulsos na década de 80 com a criação do parque. Alguns resistiram, outros formaram um bairro na cidade com muito sofrimento, e agora nós estamos na parte final, porque quando nós fomos titular, descobrimos que foi destinado sem arrecadação, não tinha matrícula a terra. Então não tinha matrícula. Nós vamos arrecadar quase 3 milhões de hectares e boa parte é o Parque Nacional do Jaú, que é gigante, né? Caramba. E aí, Barreirinha, que também está em processo já final, já do edital para gerar a titulação e as indenizações, é no Rio Andirá, um lugar muito lindo, são 5 quilombos. E aí nós temos o Bauana, em Alvarães, né? E temos o Lago de Serpa. Inclusive, daqui a pouco vou estar em Taquatiara, e lá na entrada da cidade tem um quilombo, que é o Largo de Serpa, que é um lugar também desafiante, que uma parte não está arrecadada, tem conflitos, tem interesses, mas o INCRA está fazendo seu papel constitucional, que é de garantir esse direito a essas comunidades. E agora, recentemente, chegaram mais 4 processos, então nós temos 8 rodando dentro do INCRA para garantir também direito à terra, direito a desenvolvimento, porque os quilombolas, quando são reconhecidos com a RTID, que é esse relatório, quando ele é aprovado, eles passam a ser beneficiados com a política de reforma agrária. Inclusive, nós fizemos o primeiro pagamento de crédito para quilombola esse ano, pagamos no Andirá e pagamos no Serpa o crédito apoio inicial, que ele é de R$8.000, que é um apoio para o novo assentado, e o rebate é de 90%. Então, ele recebe 8 mil e paga apenas R$812 em 3 anos. Né? Então, nós pagamos para muitos assentamentos e agora também para os quilombos, política do governo federal, do governo Lula, para ajudar essas famílias a se organizarem no território, né? Professor, e para essas áreas quilombolas, existe muita grilagem ainda? Não, é o seguinte, o que existe é conflitos. Claro que, qual é o dilema nosso aqui no Amazonas? Todos os nossos quilombos não estão em gleba federal, estão em glebas estaduais e uma parte municipal, no caso de Barreirinha. Então seria competência da SECT. Os processos mais antigos, a SECT vai nos doar e nós vamos regularizar. O Bauana, nós vamos fazer a parte técnica em parceria com a Cartografia Social, com o Instituto Federal, e quem vai titular vai ser o Estado. Então, Tambor, Barreirinha, Andirá e Serpa seremos governo federal. E Bauana, Estado. Então, Estado agora também, porque é uma política nova, Naira, Estado. Então, nós estamos também construindo processos, aprendendo também, né? Isso e o grande dilema nosso é que o governo do estado do Amazonas, antes de existir o INCRA, já emitia título, né? Como diz a Adriana, existia vida antes do INCRA. Então, geralmente esses títulos são títulos antigos, do final do século XIX, XX, são títulos imensos. Então, aqui nós vamos ter esse problema, porque muitas comunidades estão dentro de títulos definitivos, e a única forma é o uso capião, né? Muitos títulos eu sei que daria para ser desapropriado, né? Cancelados, mas... Antes de titular, tem que fazer estudo de cadeia dominial, né? Do imóvel para verificar se... Todo o histórico do imóvel, né? É o seguinte, toda vez que chega algum processo no INCRA, agora com as obrigatoriedades do cadastro e do CIGEF, o INCRA faz uma consulta sempre à SECT desses títulos antigos. Se eles estão válidos, né? Se eles têm publicação, se eles têm toda a documentação. Mas isso não é uma coisa muito simples, porque a SECT ainda tem problemas também de digitalização de processo, então geralmente é uma coisa meio demorada,
mas a gente tem um bom diálogo hoje com a secretária, o INCRA tem, e a gente tem tentado avançar, não é? Então, eu tenho ajudado algumas comunidades que estão em título definitivo, ver se a gente acelera via Defensoria Pública, né, para conseguir regularizar as famílias, não é? Sim. Porque para não ter o custo dessa extrajudicial que sai um pouco caro Claro, com certeza. e os comunitários não têm essa grana, né? Sim. Então, a gente tem ajudado também, mas isso é um trabalho como o DEND, né? É o trabalho do INCRA, né? Entendi. Denis, eu quero pegar um pouco do contexto histórico. O INCRA foi criado na década de 70, na época do Isso. regime militar, tido nessa época por este nome, e nós temos aí mais de 50 anos. Sim. Qual é a maior dificuldade de ter uma reforma agrária mais robusta? Porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, para quem está nos acompanhando, se o pequeno produtor, a turma do interior tiver o título definitivo, eles têm mais acesso a crédito, a benefício, pode trabalhar melhor na terra. Tem um cara chamado Chico Graziano, que ele faz duras críticas ao INCRA exatamente por esse fato de o INCRA faz o assentamento, mas muitas das vezes falta política de acompanhamento para que aquele assentamento seja produtivo, que eu acho que é uma outra problemática, né? Dentro da tua visão, enquanto realidade de quem sentou na cadeira, quais os maiores desafios de um organismo tão importante que é a base de desenvolvimento do Estado do Amazonas? Vou pegar o Estado do Amazonas para a gente não amplificar e nem ampliar a discussão a nível nacional. Vamos pegar o Estado do Amazonas. Eu gosto de perguntas assim, bem complexas, porque a resposta também tem... é bem complexa. Não, primeiro acho que a gente tem que entender que, em se pensando em nível de Brasil, nós temos essa dívida histórica porque depois da Lei de Terra de 1850, a gente só foi ter uma outra lei em 64, né, que é o Estatuto da Terra. Então, por mais que a gente lembre que Getúlio Vargas, depois o governo do Juscelino, tenha feito um trabalho até, digamos, exitoso no sentido de modernizar o Brasil, de industrializar o país, o mundo rural do Brasil foi esquecido. Mas ele foi esquecido porque existe uma estrutura rural no Brasil que domina, que é a ideia do latifúndio. Por exemplo, a nossa primeira lei de terras proibia negros, indígenas, de terem acesso à terra, não é? Então você teve a abolição da escravatura, mas essa população de pequenos agricultores, negros e indígenas, foram excluídos da terra, excluídos da educação. Então você gerou um empobrecimento urbano e rural gigantesco, né? Você teve uma política no Brasil que foi de branquear o Brasil. Quem é que vai ter direito à terra? É o pessoal do Sul que veio com a imigração europeia, porque era uma política de branqueamento dentro dessa noção que as pessoas acham que o Brasil não é um país racista, mas a sua estrutura histórica é extremamente racista. E ela foi construída para que essas populações, esses grupos sociais, fossem excluídos. E a nossa academia, a nossa antropologia, por exemplo, começa no Instituto Médico Legal, consolidando essas premissas racistas de que os negros os mestiços eram inferiores, os negros eram inferiores, eram preguiçosos, tinham propensão ao crime. Então, a nossa ciência também ela nasce para reforçar essa exclusão. Quando você fala de Amazônia, o desafio é maior ainda, porque a Amazônia tem um processo de colonização, né, tardio e complicado, né? A gente, quando pensa na criação do INCRA, e aí a gente tem que entender que nesse momento que a gente cria uma legislação nacional de regulação fundiária e cria até um projeto de um sistema nacional para a reforma agrária, né, nós temos que lembrar que naquele momento o Estado brasileiro queria, primeiro, garantir o território, uma noção equivocada de povoamento da Amazônia, porque aqui que nós tínhamos a dizimação, para abrir as BRs, quantos indígenas foram dizimados nessa coleção recente já, né? Então, o trabalho do INCRA lá na ditadura militar, ele tinha um papel de controle, inclusive de controle do movimento camponês. Ou seja, a reforma agrária vai ser controlada pelo Estado, né? E aí, se você pegar o reflexista do sul do Amazonas, você traz um monte de gente do sul do país, né? Joga lá num território florestal, né, sem assistência, sem garantia de nada, e você então também criou um problema, né, que hoje é um problema socioambiental e econômico do sul, do arco do desmatamento. Então, a própria ação do INCRA é uma ação que a gente não pode perder a dimensão histórica,
Então são ciclos econômicos, são governos. Se você pegar do governo Lula de 2003 para cá, o que o INCRA se tornou, e todos os órgãos que trabalham na Amazônia, é uma outra realidade. Primeiro, que a gente parou de criar PA. PA só quando não tem outra saída, né? A gente tem criado o quê? Assentamentos que a gente chama de diferenciados, mas que eu chamo de tradicionais, que é o PDS, de desenvolvimento sustentável, que é o PAE, que é o agroextrativista, onde o INCRA reconhece as famílias tradicionais que estão lá e garante uma documentação. Porque o PA ele é típico de assentar a família. Então, assentar famílias não é muito fácil. No Brasil todo não é, e aqui na Amazônia mais ainda, porque depois que você assenta uma família, quem é que garante que ela vai ter condições de produção, de escoamento? Porque não há uma política nacional que garanta assistência, que garanta estrada. Um direito constitucional deles. Exatamente. E aí o que acontece? Então você tem, primeiro, uma dinâmica de fracionamento, de venda, então assim, porque tem uma legislação que ampara você ser titulado. Não é tão simples. Você pegar a terra pública, ou seja, que é de todo mundo, e tornar uma terra privada, como é o caso da regulação fundiária, em áreas fundiárias e PA, tem uma regulação. Então, quando você pega essa regulação, esse controle da legislação, até você chegar no título definitivo, é um longo processo. Chega aqui, você tem que cumprir cláusulas resolutivas, né? Não pode vender até 10 anos, você tem, se tiver que pagar, tem que pagar. Por que é longo? Porque é muito burocrático. Porque a burocracia, ela pode ser criticada por um aspecto, mas você imagina, se mesmo com todas as regulações, você tem problemas de grilagem, você tem problema de expulsão, de violência, você tem, na história da Amazônia, você tem um problema agrário seríssimo, né? Onde você abriu rodovias, você vai ter uma expulsão. Onde o Estado tem atuado, porque assim, quando o ramal é muito ruim, você tem o pequeno lá, mas asfalte ele para você ver se a classe média, se os políticos, se os mais ricos também não querem ter um lote lá, porque ficou fácil. Então, fazer política de desenvolvimento rural na Amazônia não é algo simples. Ela exige recurso, ela exige órgãos estruturados e exige que seja parceria. Tem que ter parceria com os entes do Estado, do município, do setor privado, que é algo que não existe muito, né? Hoje, qual é a política do Amazonas, através da CEPRO e do IDAM, para cuidar de assistência técnica? É muito precário, né? Charles, o recurso é muito pequeno. Então, tem isso. Então, o INCRA também. Eu cheguei, você deve estar o cerne da tua questão. Nós passamos 6 anos, 2 anos de Temer e 4 desse presidente aí, que eu não me recuso a falar o nome dele. Né? Eu cheguei lá no INCRA, a gente devia 1.200.000 de energia elétrica. A gente não tinha cerâmica no piso mais, a gente não tinha internet, a gente não tinha concurso há muito tempo no INCRA. Então, como é que os órgãos federais... Era situação de caos. O INCRA não era mais uma autarquia, ele fazia parte, ele era um departamento do Ministério da Agricultura. Estava dentro da Agricultura. Meu Deus. Lula recria o MDA, reestrutura a Conab, porque nós estávamos com 30 milhões de pessoas em fome ou em vulnerabilidade alimentar. Então, a Conab cuidou, primeiro, de garantir cestas básicas e alimentação inicial, mas depois de garantir estoque regulador, porque não tínhamos mais também, eles acabaram. Sem estoque regulador, você tem uma dinâmica de preço que é muito louca, porque bastou ter qualquer problema ambiental na produção, você tem uma escalada dos preços. Então, você não equilibra preço no mercado. Então, a Conab foi fundamental, criamos a Anaté e o INCRA voltou a ser estruturado. Nós criamos a obtenção é para garantir desapropriações em caso onde é necessário. Aqui na Amazônia, para criar assentamento, nós criamos 10 assentamentos na minha gestão, acho que esse ano vamos criar mais 10. Né? Alguém vai dizer, Denis, mas tem tanto assentamento, por que criar mais? Porque tem milhares de famílias que não estão em áreas destinadas, portanto não tem documentos da terra. Então nós estamos, aqui o Amazonas, estamos numa escalada para poder avançar na regulação fundiária. Né? Tem um passivo histórico, né? Você pega, por exemplo, em Tefé, lá também, aquela área lá da unidade de conservação, ela não está arrecadada, ela foi destinada sem matrícula à terra. Então, você tem problemas históricos que nós estamos tentando resolver, mas o grande problema é que você descontinua as políticas. Quando um governo novo chega, ele deveria dar continuidade, porque se é bom para o povo, tem que continuar. Mas o que o governo passado fez? Ele descontinuou tudo, ele sucateou os órgãos. Olha, eu sou professor federal,
Em 2021, o orçamento do campus Zona Leste, onde a Nara estudou, nós voltamos em 21 para o orçamento de 2011. Nós retrocedemos 10 anos. Meu Deus. Sendo que nós tínhamos cursos superiores, mestrados, mais turma do integrado, mais turmas de técnicos. Então, o IFAM padeceu muito no governo Bolsonaro, né? Até citei o nome dele agora porque foi um lapso, né? Mas o INCRA, ele foi muito atacado, né? Então, agora nós estamos recompondo essa estrutura do INCRA. E ela passa fundamentalmente pela questão humana. A gente tem que ter servidores públicos, né? Eu sei que hoje em dia nós temos até uma certa preconceito com essa categoria, mas ela é tão fundamental para o país. Não sei se você lembra, acho que vocês são muito jovens, mas o Brasil teve uma fase em que as pessoas, para se aposentar, ela ficava meses e meses, anos esperando. Nós resolvemos isso no passado. Em 6 anos, nós voltamos a ter fila no INSS, seja para uma aposentadoria, seja para uma licença remunerada. Então, para desestruturar uma política é muito rápida. É muito rápido. E o Brasil estava numa situação caótica, né? Quando o presidente Lula criou o slogan de união e reconstrução, não foi em vão, né? Eram milhares de obras paradas, eram os órgãos todos sem estrutura, sem concurso público. Então, hoje o INCRA teve um concurso nacional. O grande desafio nosso é que esse concurso prevê uma remoção interna, depois que você lota, treina, onde surgem vagas. Então, a Amazônia é um lugar onde você tem pouca atração de servidores. Mesmo o IFAM, que tem um salário, uma carreira um pouco melhor, você fixar servidor na Amazônia é um desafio. Por isso que nós brigamos pelo custo amazônico. É preciso que a Amazônia tenha não só um orçamento da instituição, mas também uma política de fixação de servidores. Porque você ser professor pesquisador em Lábrea, em Humaitá, em Boca do Acre, né? Quem está lá em Erunepé, né? No ano atrasado, um servidor do Erunepé teve um acidente lá, ele passou dias no hospital porque não tinha um voo para trazer. Então, essas famílias ficam desesperadas de estarem num lugar que às vezes não tem um hospital, que não tem um fluxo de transporte. Então, pensar na Amazônia é pensar em estruturas em vários campos, né? Desde uma logística. Hoje você pagar uma passagem de avião na Amazônia é um absurdo, né? É mais fácil para São Paulo, para o Rio, do que viajar dentro da Amazônia, né? A viagem de lancha facilitou, mas não resolve tudo, porque tem lugares, né? Você vai a Cariri de lancha, você passa 36 horas na lancha. Então, você não consegue. Então, a gente tem que avançar muito com política pública, né? Só teria aeroporto em São Paulo de Oliveira, Fé e Tabatinga. Meu Deus. Somente. E Erunepé tem aeroporto também, não tem? Sim, mas só que Erunepé tava com um problema lá que tinha animais, aí tá aí a ANAC deu... Esses 4, né? Para 62 municípios, um estado como o Amazonas é precário. Precário. E aqui a gente sempre discute, professor Denis Silva, as políticas, né, estruturais de governo, por exemplo, como você falou, entra o governo, interrompe uma política que estava dando certo, entra outro, interrompe. Você percebe que dentro do próprio estado do Amazonas, isso acontece de uma maneira para interromper o ciclo de uma política que estava boa, para criar-se uma nova, não para servir o povo, mas para servir interesses políticos. E aqui, para quem está nos acompanhando, eu não estou falando de A, B, C, ideologia X, Y, Z. Isso são dados históricos. Mas, meu amigo do interior, o que você tem que se atentar? Presta atenção. Estamos em ano eleitoral. Presta atenção. O problema de você ter uma terra e não ter crédito pode ser federal, municipal, estadual. E isso você tem que se informar, porque você não pode depender de migalha em ano eleitoral. Se você sair dessa escravidão, da informação que lhe colocaram e que provavelmente vão escravizar a sua família, os seus filhos, você vai ser um miserável no interior do Amazonas pelo resto da vida. E o Amazonas é rico. O Amazonas é um dos estados que tem maior potencial de riqueza do planeta. E a gente não pode admitir, Denis, que tenha pessoas no interior que não tenha o que comer para ir para a escola, que isso é uma realidade que eu presenciei enquanto a comunidade que eu faço auxílio dentro do meu instituto. Por isso que, o que faz o desenvolvimento no interior? É você pulverizar a oportunidade dessas pessoas criarem políticas públicas internas.
Imagina, o cara quer... Como que vai formar cientista? Como que tu vai trazer pesquisador se você não tem uma política para o interior para colocar essas pessoas pagando um salário melhor do que elas receberiam estando em outro estado, em áreas urbanas? Isso não existe. O professor Samuel Benchimol, ele defendia a descentralização do estado da Amazônia, dividindo de fato o estado, porque olha só, a política de governo que nós temos não atende o interior. Então todos os municípios ficam dependentes da capital. Todos. A política do interior não funciona. Então calma aí, se o negócio é grande o suficiente para não funcionar, vamos dividir. Era isso uma das políticas que o Samuel, um grande estudioso da Amazônia, trouxe quanto seus estudos, né? Mas isso é uma outra pauta, são outras discussões. É uma discussão. Mas assim, Denis, o INCRA tem esse papel fundamental. Mudou a finalidade do INCRA de quando ele foi criado para o que ele faz agora? Ah, sem dúvida, porque assim, inclusive a gente discute por que o INCRA chama Instituto de Colonização e Reforma Agrária, porque esse modelo da colonização é um modelo que não deu certo para a Amazônia. Ele não deu certo na economia, ele não deu certo social, ele é problemático em todos os campos, né? Então, o INCRA nas últimas décadas, ela tem promovido um outro modelo de regulação fundiária, né? Primeiro, assim, agora no nosso governo, nós melhoramos muito a condição para evitar problemas de ordem de ilegalidade. Então, hoje, por exemplo, o cadastro está cada vez mais rígido, né? Hoje, para você ter o CAR, que é o ambiental, o cadastro ambiental, você precisa ter o CCIR. Então, passa pelo cadastro. Nós vamos agora criar um problema, um tumulto, mas a ideia é avançar com a regulação fundiária, porque a gente tem que entender que uma coisa é um assentado da reforma agrária, em que é o INCRA, no caso de um PA, é ele que faz o gel do lote, ele faz toda a parte de documentação, ele vai lá para cadastrar aquela família, né? Nas áreas fundiárias, onde não é assentamento, quem faz isso é o proprietário. Ele tem que ter um técnico para fazer o seu gel, ele tem que colocar nas plataformas. Então, o pequeno produtor tem dificuldade, né? O governo Dilma criou um programa, que foi o Terra Legal, para ajudar essas famílias, né? Foi um trabalho que funcionou um tempo, foi descontinuado também. Não tem mais. Eu lembro dele. Então, assim, então esse é um desafio. E em muitos lugares no Amazonas, você tem também muitos produtores que não querem vir para a regularização. Então o INCRA fez um trabalho através da Universidade de Viçosa, e a gente tinha uma meta para Apuí. A gente teve que ir para Humaitá, Canutama, fomos para Guajará para poder bater a meta. Porque chega a pessoa lá para fazer o levantamento sócio-fundiário e não tem uma fazenda que não tem ninguém, que não tem um dono, não tem um CPF, não tem alguém para te receber. Então, também há uma necessidade de colocar na parte fundiária foi colocada a legislação, deu uma endurecida. Mas também tem que fazer vários mecanismos de controle também da produção. Ou seja, por exemplo, tem que ter um trabalho mais forte de seguir o caminho do gado, né? Por exemplo, como é que você vende boi numa área não regularizada, ou numa área que tem passivo ambiental? Então isso acontece muito. Então o Estado brasileiro está se estruturando, né? Agora, nós estamos com uma parceria muito forte com o MMA. Eu sei que a gente tem crítica ao MMA, mas ele é muito importante para a gente pensar, porque às vezes o negacionismo ambiental também é um problema, né? Então aqui na Amazônia, muitas vezes até o pequeno acaba ouvindo o grande que desmatou muito e fica contra. Mas a política ambiental é importante. Então nós temos uma legislação aqui, né? Então você tem um limite que é muito menor, né? Que é de 20% para poder produzir, desmatar. Então a conservação é uma coisa importante, porque a Amazônia não é importante só para a gente que está aqui. Você vê, com as mudanças climáticas, Manaus pode aumentar 3, 4 graus nos próximos anos. E isso, para quem é de classe média ou rica, não faz muito efeito. Mas para o trabalhador comum que pega ônibus, que está na construção civil, faz muita diferença, viu? Então, por isso que a gente discute hoje muito sobre a questão da pobreza ambiental, que é uma outra categoria que a gente está discutindo sociologicamente e antropologicamente. Então, essa parceria do MMA com o MDA, INCRA e outros órgãos, nós estamos dando um avanço. Primeiro nós tivemos que dar um trava, o governo deu um trava porque o negócio estava... Tudo que era ilegal estava sendo possível de ser realizado aqui no Amazonas. Então nós criamos um controle maior, seguramos,
penamos, agora nós tivemos desafetação de várias glebas, nós vamos começar a avançar com a titulação, lembrando, o INCRA se modernizou, agora tudo é no tablet, não tem aquele processo manual, né, tudo agora está rodando muito mais rápido, as nossas supervisões são feitas com tablet, então ele funciona offline, né, então você já cadastra aquela família, já gera um processo. Tanto é que em dezembro nós tínhamos mais de 2.000 documentos para entregar, cara. E hoje nós fomos entregando durante o ano, tem muito para entregar esse ano. Então nós estamos avançando. Agora, esse ano que você falou que é eleitoral, é que as pessoas vão definir. Porque, cara, nós estamos melhorando esse país. Nós acabamos com a fome novamente, né? Nós estamos criando política, nós estamos criando institutos federais novamente, fazendo universidade nesse estado, né? O Distrito Industrial está em pleno emprego em Manaus, porque Lula garantiu, né? E olha que os nossos 2 ministros lá do Indústria e Comércio e da Economia são paulistas, né? São de São Paulo. Lula deixou só o Amazonas com incentivo fiscal. É o único lugar. Então nós estamos em ascensão. Agora você viu, o Lula veio para cá, trouxe quase 8 bilhões em investimentos. A pavimentação transicional vai sair, né? Então já está contratada. Então a gente está num processo de pensar um país que é um país que é rico e que está cada vez ficando mais rico, mas ele tem que passar pelo bolso, pela mão da classe trabalhadora. Exatamente. Então é isso. Mas tem gente que parece que tem uma viseira. E gente que ganha dinheiro, inclusive, mas que parece que não entende, né? Ele prefere ficar num país muito desigual. E quando a gente pensa na questão da violência, agora mesmo, o pessoal é querendo baixar a maioridade penal, né? Ou seja, o problema da violência no Brasil, ele é pautado na desigualdade. Se você cria um país de classe média, você vai ter menos violência, né? Mas não. Tem gente que acha que é melhor ter muito pobre, né, isolado. Aí você vai criminalizar meninos de 16 anos, colocar na penitenciária e treiná-los para o crime. Você vai regimentar mais jovens para o crime, só isso. Então, em vez de trabalhar política de fortalecer a educação, assistência, promover política de desenvolvimento rural, urbano, né, você não tem isso. Hoje, Manaus é uma cidade que não tem política para a juventude, né? Então, nossos jovens estão abandonados. A nossa escola... Eu não entendo assim, agora nós temos aí vários candidatos a governo do estado, mas esse projeto que está aí, olha o reflexo da educação no governo do estado do Amazonas, é uma vergonha, a gente já está nas últimas colocações, não se fez escola, não se reestruturou nada, não tem política de avaliação do professor, então é caótico, né? E aí o cara vai querer ser senador da República, né? O que fez Manaus ser um epicentro de morte não é porque nós somos mais fracos, é porque teve uma política de morte do governo federal que foi adotada aqui também no Amazonas. E a gente parece que nem de chorar tantas mortes não consegue entender politicamente que isso não foi Deus, né? Deus quer a vida sempre. Que isso foram os caras que produziram. Nós podíamos ter evitado 400 mil mortes no Brasil, né? Na pandemia. E nós deixamos morrer. Porque tínhamos um governo negacionista e aqui no estado do Amazonas fomos laboratório nazista, né? Porque só pode ser. Você dá um kit que não cura ninguém e permitir que tudo funcionasse, né? E aí, quantas famílias não perderam seus parentes? Eu perdi meu irmão mais velho lá em Rondônia. Então, isso é um absurdo. Então, essa política de extrema-direita que está aí, aqui no Brasil, mas está no mundo, ela usa de trabalhar alguns valores, né, que são preconceitos, geralmente, para fomentar voto. E aí, quando eles chegam lá, tudo que é do povo, eles vão destruindo. Tudo, né? Você vê agora, o fim da escala 6x1 estão segurando, né? A sociedade cobrando, mesmo no ano eleitoral, estão segurando. Então, a gente está numa luta aí, que ela é uma luta clara. A gente não pode esquecer que a história da humanidade é uma disputa, sempre. E tem trabalhador que não tem consciência disso, né? Então, essa disputa é que vai fazer com que a gente tenha vida ou morte, né? E tem gente que faz apologia da morte. Ainda bem que a burguesia também tem alguns que têm visão de mundo. Até porque quando você tem pessoas que podem consumir, você pode ficar até mais rico. A pessoa pode consumir, isso é importante, né? Eu sou de um tempo de Brasil e de Amazonas, eu nasci no ramal do INCRA. Que muita gente dessa geração que está aqui no estúdio nem sabe o que é você ir comprar um copo de óleo no comércio, comprar manteiga a retalho, né? Então, essa era a realidade do pobre. Era alguém andar com a enxada na costa e dizer assim, deixa eu limpar teu quintal e você me dá um almoço. Então, esse país a gente não quer que volte, mas tem uma galera que tem vontade. Se deixar, eles
recria uma senzala, entendeu? Porque a noção está posta, né? E isso a gente não pode esquecer. Hoje no Brasil, nós temos um estado como Santa Catarina que tem um número de células nazistas gigante, né? E elas estão a serviço de quê, né? O Brasil, na década de 30 e 40, teve o maior partido nazista fora da Alemanha. Na década de 20, todos os médicos de São Paulo eram eugenistas. Existia até um estudo histórico que eles achavam que em 2012 não haveria pessoas de pele não branca no Brasil. Então, assim, essa lógica, ela tá aí. E quando chega a eleição, esse pessoal tá aí disfarçado, às vezes, de um bom pastor, disfarçado de um padre de batina, disfarçado de alguma coisa que a sociedade até diz assim, poxa, que pessoa boazinha, e não sabe que dentro dele tem um satanás. Porque quem não gosta dos filhos de Deus, só pode ser satânico. É um capeta, né? Denis, mas olha só, isso é importante, porque trazendo consciência pro eleitor, tem que pegar o histórico do cara, não é só no que a pessoa falar, como fala os antigos, até papagaio fala. Uhum. Mas vamos ver o que a turma fez enquanto estava lá no cargo. O que fez para melhorar a vida do povo? Tem uma brincadeira, amiga, que eu vi desses dias na internet, né? Época de eleição, a gente vê muita coisa, né? Aí tinha um cara que falou que ia se candidatar para ajudar o povo. Aí perguntaram para ele, que povo? Aí falaram, o povo lá de casa. Porque todo mundo entra na política como um negócio, fica muito bem de vida, obrigado. Pega aí o secretário, o governador, o que quer que seja. Entrou na política, dá um salto enorme. E as pessoas continuam na miséria, principalmente a turma do interior. Eu, particularmente, não sou extrema nem esquerda, nem extrema direita. Eu sou o cara do diálogo que consegue pegar o que tem de melhor. Dos dois lados tem gente boa, assim como dos dois lados tem gente canalha. Ponto. Assim como no mercado empresarial, tem um empresário que é canalha, mas também tem um empresário que tem boa índole. Assim como nas igrejas tem um pastor que é filha da puta, mas tem um pastor que de fato faz a boa prática do evangelho. Então acho que quando você tem essa visão de questionar, calma aí, ele falou, deixa eu analisar os dados. Falando em índice, o Amazonas tem os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Saiu Pixuna, o município de Pixuna, inclusive. É o pior IDH do país. Dentro de um estado rico. É o pior IDH do país. É isso, Denis. Eu não consigo entender para onde vai tanta riqueza se não for para o bolso daqueles que se dizem trabalhar pelo povo. Trabalha porra nenhuma, com todo respeito. E aí, me surge até uma reflexão, né? Se as políticas públicas, elas são tão importantes para minorar os problemas ou diminuir desigualdades, por que que os políticos, então, eles não se importam tanto com políticas públicas, né? Então, eles não estão aí com a política pública. Eles estão mais ligados em fazer uma política imediatista. E eu acho que o eleitor até tem um pouco de culpa nisso. Porque não é um pensamento a longo prazo. É um pensamento individual. Não é um pensamento coletivo. E nos cabe refletir, né? Justamente, como o Charles comentou, a gente está no ano eleitoral. A gente tem que entender que são vários fatores, né? Um deles, né, é que assim, a gente teve uma colonização que ela é feita em momentos, né? Mas se você pegar a atual colonização das mentes, que o Calma chamar de ideologia, uma coisa passa pelo individualismo, né? Então hoje o coletivo ele perdeu em nome do individual. Então você vê mesmo na religião, uma pessoa que fica bem sucedida, ela diz assim, ó, eu tô aqui na bênção, se tu tá na desgraça, bem calvinista, né? Se tu tá na desgraça, a culpa é tua, né? Então assim, não há esse senso de coletividade. No campo político, você tem uma estratégia, porque no momento que você retira a política pública, você não garante a ascensão social, você fragiliza aquele indivíduo. Quando você fragiliza, você torna ele um objeto. Porque um político que compra voto, ele está tornando ele um objeto. Você compra caneta, computador, carro, você não compra pessoas. Então, você desconstrói a estrutura social daquela família e aí depois você fragiliza. E aí, com essa fragilidade, você acaba reproduzindo estruturas de poder. Então, esse voto mais livre, mais consciente, ele necessita de uma certa autonomia, que é o que a gente não produz, nem da mente, porque a escola
no seu currículo também, na sua formação professoral, ela não garante isso. Por exemplo, você vai ter nas redes municipais a ausência de concurso público. Aquele professor que está contratado, ele não tem autonomia pedagógica, autonomia política, porque ele está vinculado à estrutura local para que ele possa manter o seu emprego, o seu sustento. Então é toda uma cadeia de uma lógica que reproduz a desigualdade do Brasil. E toda vez que você quer quebrar, isso é muito difícil. Quando o presidente Lula quis colocar a luz elétrica na Amazônia, que não tinha, que aqui era um apagão, né, uma escuridão total na lamparina, eu sou o tempo da lamparina, teve muita gente contra, o pessoal dizia que não ia dar certo. Agora, em 2008, nós criamos o Instituto Federal, que aliás pegou nota máxima no Instituto Federal do Amazonas, parabenizar o corpo de professores, servidores, estudantes do IFAM. O IFAM é uma referência mundial, o Instituto Federal. Nós tínhamos no Brasil 124 escolas técnicas. Hoje nós estamos chegando a 800. Era para estar mais de 1.000, era para ser. Uma escola que tem boa parte das pessoas com doutorado, dando aula no nível médio até a pós-graduação, com médico, assistente social, psicólogo. O instituto, onde ele chega no município, ele cria até uma casta, porque o salário do professor doutor é maior até que o salário de um vereador no município, Sim, até do que o prefeito. Então, ele é um modelo referência. Biblioteca, Sim. tudo bem estruturado, máquinas de primeira qualidade. E a política de escola de tempo integral, que o pessoal pensa que é do Estado, é do governo federal. Isso é política do governo federal. Então, qual é a referência? É o Instituto Federal. Então, a gente precisa garantir uma educação que construa a cidadania, que é um desafio, inclusive para o Instituto também. Mas a gente precisa fortalecer os currículos. Hoje, o nível superior no Brasil, nós criamos níveis superiores que são técnicos, não são acadêmicos. Eu acho muito bom a profissionalização. Mas eu não posso formar um professor de matemática que não tenha uma boa base sociológica, antropológica, histórica, porque ele vai lidar com alunos reais, em contextos muito reais e específicos. Então, hoje você tem uma formação, às vezes, muito específica nas graduações e que você impede de construir o ser acadêmico, que é o ser que tem capacidade de refletir, de olhar para a realidade e, acima de tudo, de se mobilizar. Porque tem um texto dos Estados Unidos, do Michael Apple, que ele explica as novas forças hegemônicas. E uma delas chama-se a nova classe média. A nova classe média, qual é o dilema dela? No momento, como você tem essa cultura que está posta, o cara arranjou um trabalho, um emprego, montou uma empresa, passou no concurso, ele tem um carro importado, se ele tiver uma casa no condomínio, filho na escola particular, um plano de saúde, ele dane-se os demais. Não tem engajamento nenhum com as pessoas, preocupação social. Então isso acontece também nas classes médias profissionais. Então, nem se mobiliza, né, e nem mobiliza as massas. Por exemplo, professor, o papel dele não é só reproduzir, é construir conhecimento e produzir uma nova dinâmica na sociedade. Mas isso é desafiante também para nós, né, enquanto categoria. Então a gente precisa reformatar também essa lógica cultural, porque ela é uma lógica que ela é danosa, né? Porque no momento que você está como o Brasil e que você está produzindo política pública, bacana, mas fica evidente, a classe trabalhadora empobrece muito rápido e ela vai para a miséria muito rápido, né? Então você tem que garantir um Estado que dê bem-estar social às pessoas. Mas, professor, a gente está falando do aspecto prático, né? E você, como um estudioso da mente humana, consegue nos ajudar a entender por que essa visão individualista ainda é tão latente na política? Não, pois é. Primeiro que nós estamos numa sociedade capitalista, né? Hoje, eu sempre falo para os meus alunos, né, que quando a gente foi ver a posse do Trump, quem estava lá era os donos das plataformas, né? Então, hoje, o mundo pós-moderno é o mundo da comunicação, né? Então, o próprio sistema capitalista, ele produziu uma modelagem que ela é individualizante, né? Ela é uma modelagem também hedonista. Então, assim, você tem a necessidade de ter pequenos prazeres passageiros o tempo todo e você ganhou o status de cidadania no consumo. Então, você não tem mais o cidadão, você tem o consumidor. Então você colocou todo mundo nesse patamar. E por que hoje você tem uma geração de tanta depressão, tanta ansiedade, e está mostrando quanto mais tecnologia, mais depressão, ansiedade? Porque você criou essa representação, e que ela não é real. Não é estética, né? Nem todo mundo tem um padrão estético, ela não é econômica. Então hoje
o trabalhador, se ele assa uma calabresa, ele tem que colocar no estado que está no churrasco, né? Mas às vezes é uma... Então, mas isso gera um adoecimento, porque está todo mundo representando algo que não é. Nem enquanto subjetividade, nem enquanto estrutura social. Então, esse aparecer ser também é um dilema, né? Então, é um conjunto de fatores que vão levando a uma sociedade que adoece também. E uma sociedade cada vez mais sem consciência, porque tudo é muito rápido. Então, hoje, você mandar um aluno escrever alguma coisa é um desafio. Ele vai lá e tira uma foto escrevendo no quadro, né? Agora com o Google já era assim, agora com o IA, eles vão lá e tem um trabalho pronto. Então, tudo está pronto. E isso é que é interessante, porque a tecnologia, ela é maravilhosa. Mas só que você vai ter uma minoria que vai controlar a tecnologia e uma maioria que vai só utilizar. Essa que sabe utilizar não vai saber nem escrever direito. Porque ela vai passar numa faculdade, ela não vai ter tempo para elaborar, para ler. Porque isso gasta tempo ler. Agora, se você passar 10 páginas, é muito. Tem que passar uma página, meia página. Então, tudo é muito curto. Então, por isso que a gente tem que pensar que democratizar a educação não é só fazer universidade, escola, mas é pensar que tipo de educação eu vou produzir. Mas também lembrar que a educação de hoje no Brasil, eu estou falando de Brasil e Amazônia, ela é desafiante porque ela é inclusiva. Antes você selecionava os ditos melhores, era fácil você ter um academicismo. Hoje não, né? Hoje você está no mestrado com povos indígenas. Aqui no Amazonas, não sei se vocês sabem como é que funciona a educação estadual, que inventaram um centro de tecnologia, de mídias, só que você chega lá na comunidade, a pessoa está numa sala de aula sem iluminação, uma TV que não presta, assistindo uma aula pela TV, sendo que aquele mediador que está lá, ele não está preparado para trabalhar química, física, matemática. É este aluno que vai para a universidade, que não conseguiu ter um bom ensino médio, entendeu? Então, hoje eu sou totalmente contra essa educação que é feita dentro da SEDUC por vídeo e que é só jogada para o aluno. Eu acho que tem que ter uma outra metodologia, porque se eu tenho o direito de ter um professor junto comigo em sala de aula, acho que quem está no interior também tem que ter um professor preparado, formado para também acompanhar esse estudante, porque você cria uma desigualdade dentro do setor público, né? Igual quando eu criei a escola tempo integral, eu criei uma briga. Como é que pode? Tempo integral, as melhores notas vão para o tempo integral. Cara, quem precisa de tempo integral é quem não tem família, quem tem pouca nota, que tem que passar o dia na escola. Não é quem tem a melhor, é porque já está bem. Então foi esse o critério lá no início, isso é um absurdo. Então a gente tem que criar já que existe escola privada e pública, você tem que criar pelo menos dentro da escola pública um nível maior de isonomia, de igualdade, de equidade, para poder produzir pessoas que possam competir igual, né? Você já conhece o novo projeto do governo Lula, que é o cursinho, que agora tem os editais? Sim. Eu fui na Vila Amazônia agora, até o professor Genilson, o coordenador lá, ele aprovou alguns editais. Gente, é maravilhoso isso, porque a classe média criou o cursinho como critério para pegar as melhores vagas dos cursos mais requisitados. Agora, nós temos também cursinho para a classe trabalhadora, né? É um edital que sai do MEC, que paga o professor, dá uma bolsa de R$ 200 para aquele menino se preparar para o Enem. Olha, né? que legal. É o EPOP, né? Legal, né? Você vai criando a equidade. CPOP. Né? Desculpa, CPOP, Cursinho Popular. Então, Petrópolis também já tem um trabalho antigo lá do Alternativa, agora também estão com o edital do governo federal. Mas eu estou citando como exemplo para dizer, nós estamos no caminho certo, nós precisamos aprofundar esse caminho e não retroceder. E aqui no Amazonas tem políticos que estão indo para o interior do Amazonas, tem alguns que só ficam na mídia batendo martelo, gritando, xingando os outros, falando que não tem nada, não tem conteúdo, não tem proposta, né? Nós temos um candidato à presidência aí que tá quantos anos na política, que ele trouxe para o país, não, esse cara aqui aprovou uma lei importante, ele tem defendido uma causa. Não, a causa deles é essa narrativa sem fundamento, que se abeira num certo patriotismo sem pátria, porque o Brasil não é uma pátria de brancos nem de ricos, é uma pátria diversa de pessoas indígenas, quilombolas, negras, brancas, pobres, ricos. Então eles pegam agora eles falam de uma perseguição cristã, né? Onde é que existe isso? O Brasil é um país de diversidade religiosa, mas a maioria é cristã, e por que pareça, quando mais cresceu a igreja evangélica foi no governo Lula, né, que aprovou leis reconhecendo, né, a questão religiosa, a liberdade religiosa no país. Então assim, eles pegam coisas que não têm fundamento e utilizam na campanha, e às vezes a pessoa, né, por certos valores que são
Tem uma candidata aí, que é dona de faculdade, que cresceu né, com o nosso escalão do governo federal. Né? Professor, essa eleição ela vai ser uma eleição muito disputada, né? Porque agora está surgindo muito ex-prefeito candidato a deputado estadual. Então, acaba que eles vão puxar alguns votos das suas respectivas regiões, lá do seu reduto. Mas, assim, nunca tinha acontecido isso no estado do Amazonas. De prefeito porque, assim, corta. Veio muitos agora. Candidato a deputado estadual. Isso é uma estratégia da Associação dos Prefeitos, né? De garantirem vagas para os prefeitos. Só que eu não sei, assim, né? Eu analisando nas micro-regiões do Amazonas, eu acho que tem algumas que podem ser exitosas, mas esse voto local também só... Não elege, né? Não consegue. Um outro pode garantir uma vaga, mas a maioria vai lograr recepção. Agora, Denis, o papo é reto. Para quem não sabe, o Denis está vindo como deputado estadual. Hoje ele é pré-candidato a deputado estadual. E pelo que vocês perceberam, o homem conhece muito dos desafios do estado do Amazonas. Na veia, na prática, na sola de sapato. Também através dos conhecimentos. O cara é doutor em antropologia. Então conhece o antes, o agora, o depois, o que vai acontecer. Ele é tipo um futurista, se for olhar pela cadeia do negócio, né, professor? Mas a pergunta é, sabendo da realidade do povo do nosso estado, o que o Denis, enquanto deputado estadual, vai atuar? Como você vai atuar para trazer uma realidade diferente para esse povo? Professor, a gente quer saber qual seria o seu diferencial, você chegando lá na Câmara dos Deputados, Assembleia dos Deputados. Por que o Denis merece o meu voto? Merece o meu voto. Fala isso para o nosso telespectador. Eu acho assim, primeiro que a nossa pré-candidatura ela tem um cunho de uma construção coletiva e popular. Ela não vem de um gabinete, ela não vem de um grupo econômico, ela não vem de um grupo político que tem interesses, mas ela vem de uma construção histórica, né? Eu, filho de agricultor familiar, um migrante nordestino com a cabocla, meu pai morreu analfabeto, que não tinha escola nessa época, sempre fui militante social, tive acesso à educação através da Igreja Católica, mas fiz mestrado e doutorado já com política pública, nós colocamos pós-graduação na Amazônia, né, no governo Lula. Então eu fiz filosofia na PUC de Minas, fiz pedagogia depois com faculdade privada e fiz mestrado em sociedade de cultura e doutorado em antropologia social. Então, primeiro assim, no campo acadêmico, que eu acho que não é o mais importante, eu me sinto muito preparado, porque eu gosto de gente, conheço muito de sociedade, tenho muita boa compreensão histórica do país e histórica não por cima, mas pelos que estão embaixo. Então, uma sensibilidade que não é algo que vem de um campo da artificialidade, mas de pele, de vida, de sentir, de ter passado por processos muito difíceis. E depois, porque a gente entende que ser parlamentar, primeiro é falar, é ser voz. E tem muito parlamentar que não se faz como voz do povo. Então, o parlamento é o lugar de denunciar, é o lugar de fiscalizar, é o lugar de propor políticas públicas, legislação que atendam às realidades populares dos nossos povos e comunidades tradicionais. Então, nesse sentido, acho que eu estou muito preparado para atuar. Segundo, a minha própria condição ideológica, né? Eu me coloco como um progressista, um militante da esquerda brasileira, que, portanto, tem compromissos claros com os trabalhadores. Não tem ódio, porque tem gente que acha que porque você é a favor da classe, você vai ter que odiar todo. Não, o que nós queremos não é destruir ninguém. O que nós queremos é um país que dê oportunidade para todo mundo. Então, claro, eu como professor há mais de 30 anos, não tem como ser um candidato que não paute a questão da educação, né? Então, é uma bandeira importantíssima. Mas a minha história na escola agrícola, que hoje é IFAM Zona Leste, a minha história como filho de agricultor rural, a minha ida para o INCRA, que fez eu ir nos lugares onde quase ninguém do poder público vai, né? Talvez só o INSS chegue às vezes onde o INCRA chega. Então, eu fiz questão, eu fui um gestor que talvez o pessoal dizia, o dente para pouco, porque eu acho que um bom gestor, ele tem que ter preocupação com a sua ponta, com quem precisa do órgão.
e eu ia lá. Eu virei um militante superintendente, porque eu ia lá, sentia as dores do povo e trazia para o órgão. E desafiava nossas chefias a dar... A gente se encontrava muito do nada, aleatoriamente. Sim, encontrava nada de vez em quando, Eu tomando café, quando olhava, o deles passava de cara. O que tá fazendo aqui? Estou indo para assentamento lá não sei da onde e tal. Então, assim, eu viajei todo o estado. E aí eu conheço essa realidade. Eu conheço a realidade dos povos do sul, dos nossos produtores, agricultores familiares, a realidade fundiária, a realidade educacional, porque ainda vou na UFAM, eu vou no IFAM, né? Então eu vou em vários nichos para a gente pensar e compreender melhor esses municípios, né? Eu conheço muito das comunidades tradicionais, as unidades de conservação são locais onde o INCRA que faz desenvolvimento, que paga crédito, que faz casa. Eu conheço muito a questão indígena, não só pela academia na antropologia, mas porque nós desenvolvemos trabalho, como temos trabalho com os Mura de Altazes, né? Queria até mandar um alô pro pessoal lá do Moiraí. Então, assim, é uma vivência que ela está numa junção entre a experiência, o empírico, mas também o teórico, mas acima de tudo com a entrega. Então, assim, eu lembro quando eu fui professor da SEDUC, eu trabalhei 10 anos na SEDUC, eu não peguei nenhuma falta. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E quando eu encaro um desafio, né, isso fez eu ficar no INCRA, eu ficava 13, 14 horas de trabalho por dia, né, porque a gente tentava atender todo mundo, abrir as portas. O INCRA com a gente abriu novamente as portas para o povo. E quando tu abres, é que tu vai sentir a dimensão. Alguém até me falou assim, nem te preocupa mais com o entorno de Manaus, que o pessoal reclama mais, vem aqui o INCRA. Mas quando tu vai lá em Carauari, quando tu vai lá em Benjamin Constant, quando tu vai em Tabatinga, quando tu vai em Tapauá, Guajará, o povo está gritando lá. Só quem é que ouve o grito deles? Então eu fiz muito trabalho de escuta, de sensibilização, e eu trazia para cá, levava para Brasília as demandas do Amazonas. Nós fizemos muita coisa em pouco tempo, mas lhe digo, o Amazonas precisa ter um corpo de parlamentares que tenham um compromisso com isso aqui. Não gente que só pensa em tomar um cafezinho, ligar para a Cefaz para saber de um pagamento, né? Não usar nem a tribuna para falar. Então precisa. Nós, mesmo no nosso governo federal, que é nosso, que nós elegemos, a gente teve muitas políticas que nós fomos os últimos a serem beneficiados. Sabe por quê? Porque o orçamento é política. Destinação de recursos é política. Então, a gente não tem muitos parlamentares na Amazônia que sejam ativos fiscalizadores e cobradores que as políticas venham. Então, nesse sentido, é claro que um parlamentar, ele não pode fazer tudo, ele é um parlamentar, mas o compromisso de defender os seus, aqueles que precisam, é um dever do parlamentar, ele é um representante do povo. Então, disso eu não vou fugir nunca. Depois, eu acho que a gente tem que entender também que hoje o parlamento também é executivo. Boa parte do orçamento da União está na mão do Congresso Nacional. Então a gente vai ser também um ativo lutador para que as emendas cheguem para quem precisa, né? No mandato do deputado Zé Ricardo, que é nosso parceiro, ele está para federal e eu para estadual, nós canalizamos 49 milhões para o Instituto Federal, 20 milhões para a UFAM, 20 milhões para a UEA. Então, se Deus quiser e o povo do Amazonas topar de reconduzir o Zé Ricardo para federal e eu para estadual, a gente vai ter 2 frentes de emendas parlamentares e para construir também uma rede de proteção naquilo que às vezes o orçamento do executivo não dá conta. Né? Eu queria até compartilhar uma experiência. Eu estive em Brasília com o prefeito e eu encontrei o Zé no gabinete dele. E aí eu falei, Zé, eu tô precisando de um ambulância. Só que assim, eu achei que ele não estava levando a sério. Aí ele falou, olha, faz um ofício e leva, encaminha para o gabinete. Passaram-se 2 meses, o secretário de saúde do município me ligou e falou, olha aí, ó. Olha aí o que o teu deputado mandou. Cara, ele não mandou mesmo. Foi. E assim, não era o reduto dele. Ele nunca. Acho que ele nem teve voto nesse município. Eu acho que eu te contei essa história. Né? E aí eu fiquei super agradecida, assim, porque ele não estava vislumbrando. Ele podia mandar lá para onde tem bases do PT e etc. Né? Mas eu nunca esqueci disso. O Zé, a nossa prática, né, o Praciano foi assim também, a gente faz política pensando no que é bom para as pessoas. Nem sempre o que é bom traz retorno em votos. Né? Tanto é que o Zé foi o deputado mais votado na eleição atrasada e na última para federal ele não conseguiu entrar porque não deu coeficiente. Né? Claro, devido a algumas conjunturas, mas
não é uma política do pragmatismo, é uma política para produzir vida, produzir esperança, desenvolvimento. Eu acho que isso que me anima todo dia, porque também dizer o seguinte, como eu não tenho muita vontade de ficar rico, né, nem minha prática de vida me dá essas condições, mas assim, eu sou um profissional, hoje eu sou professor com doutorado, concursado, professor titular do IFAM, estou no último nível da carreira, então eu posso também, tipo, me dar o luxo de poder militar e fazer política, sem achar que ganhar um mandato é ganhar para ter status, para ter privilégio, para ter grana, mas é para servir, porque essa é a condição que eu tenho como servidor público, né? Então, o político eleito com mandato, ele deve ser o mais exemplar servidor público, porque não é só uma trajetória de concurso ou acadêmico, é uma atribuição do povo para que ele faça um bom trabalho. Então, ele tem que ser exemplo, ele tem que ser dedicado ao seu trabalho. Então, caso o povo do Amazonas decida que eu mereço estar lá, é esse o compromisso que eu tenho. É primeiro trabalhar com honestidade, e honestidade não é só não corrupção. Honestidade é honestidade com a tua trajetória de vida. É de saber com quem você deve estar, por quem você deve lutar, né? Até porque tem gente que não precisa mais que a gente lute, eles já estão bem. A gente tem que lutar para quem precisa, para que o outro também consiga ter o mínimo que seja, né, de dignidade humana. Então, esse é o meu compromisso. E eu estou muito animado para fazer campanha. Por enquanto estou no IFAM, queria até mandar um abraço para o pessoal do IFAM Zona Leste. Eu estou lá no integrado, estou com uma turma de mestrado. Você imagina um campus da Zona Leste, hoje tem um mestrado em veterinária, nós temos um mestrado em antropologia rural, né, e tecnologias sociais. Então, assim, é um avanço, é uma verticalização, mas que enxerga também as demandas do Estado. Então, o IFAM tem um papel muito importante, assim como a UEA, muito grande agora. Vocês viram o decreto do governo atual tirando 100 milhões para alimentar esse escândalo aí do Worcaro, né? Mas, do outro lado, tem o governo federal. Agora vamos ter uma universidade de São Gabriel da Cachoeira, uma UFAM, né? E que vai ter um papel tão bonito que é trabalhar ali o fronteiriço, a diversidade sociocultural daqueles povos e levando a educação federal para lá de vez, né? Com a implantação do curso. E eu tive a felicidade, porque o INCRA também faz destinação de glebas urbanas. Nós fizemos a doação, tá finalizando para o município regularizar vários bairros de São Gabriel da Cachoeira, assim como Maitá, como a Vila Amazônia em Parintins, da parte urbana, né? Mas enquanto a doação não saiu, nós também autorizamos a UFAM a construir o prédio lá. Isso facilita muito, porque assim, a gente tem, quando a gente elabora um projeto federal, a gente tem muita dificuldade para conseguir a titularidade do terreno. Sim. Então, às vezes a gente faz convênio com a SPU, ou então SECT, FUNAI, e aí demora muito. E aí, quando tem doação de gleba, você faz o desmembramento, e aí, tranquilo. Você não passa 3 anos tentando conseguir um documento de domínio público. Nós aceleramos muito o processo de doação de áreas urbanas, porque o INCRA só regulariza rural. Então, quando é urbano, a gente faz um processo de doação através do Ministério das Cidades, para os municípios, o que facilita. Agora, Parintins, cerca de 2.000 famílias vão receber título urbano na Vila Amazônia, que nós doamos para a prefeitura. Que massa. Se Lula vier, talvez ele esteja lá para entregar esses títulos. Eu quero estar lá também. Então, assim, o INCRA faz muita coisa, viu? Porque como o tempo é curto, mas o INCRA tem muitas atribuições. Nós temos agora o Pronera voltando, que é o Programa Nacional de Educação Rural. Nós temos um curso aprovado na UFAM e estamos convidando o Instituto, a UEA, a apresentar também propostas de curso só para assentados. Lembrando que no Brasil, a gente já tem curso de medicina e de direito só para assentados da reforma agrária. É uma coisa muito linda você levar cursos que antes jamais o filho de agricultor familiar podia cursar, levar lá para o assentamento. Então tem muita coisa vindo, muita coisa sendo construída. Nós estamos entregando agora muitas casas em Iranduba, estamos construindo em Manacapuru, casa em São Paulo de Olivença. Nós pegamos a casa rural do INCRA, que Minha Casa Minha Vida não é só urbano, ele é entidade, ele é INCRA também. Então nós pegamos o valor da casa a 34 mil. Hoje está 107 mil uma casa rural. Sabe quanto é que é o desconto do governo federal, do governo Lula? 96%. Então você pega 96 mil e você paga 4 mil e pouco. Então, tem casas está chegando até 145 mil. Isso pela Caixa, né? Isso, Minha Casa Minha Vida. Do INCRA 107. Então, assim, são iniciativas, como eu falava, se a gente der continuidade, a gente vai transformar a vida das pessoas aqui no Amazonas. O problema é que, como dizia o
Florestan Fernandes, quando o pobre parece que ele vive dentro do esgoto. Quando ele tenta sair, alguém quer sempre pisar na tampa para ele não sair. Então Deixar a existe, bala, né? tem um grupo que gosta de pisar a tampa do esgoto para o pobre não sair. Mas o compromisso do presidente Lula, e é por isso que ele é um líder mundialmente reconhecido, porque primeiro que ele tem uma diretriz, ele tem uma coerência, ele tem uma resistência, uma obstinação. O que Lula já passou nesse país, eu podia muito bem ter dito, vou sair fora disso. Mas está aí com 80 anos, veio aqui, fez 2 dias de agenda intensa, à noite animado no jantar. Então, assim, por quê? Porque quando você faz algo a partir daquilo que você acredita, que você ama, você não tem cansaço, você não tem desânimo, não é? E ele sempre fala isso, o Lula acho que nunca leu o Sartre, não sei se porque até quando ele estava preso ele leu muito, né? Não sei se ele leu o Sartre, mas ele é um existencialista, ele diz assim, né, que quem tem uma causa não tem tristeza, não tem decepção, não tem nada. Quando você tem uma causa, você se anima por ela, né? E porque muitas vezes a pessoa fica meio que no marasmo ou em depressão porque não tem uma causa, né? Eu sou muito entusiasmado porque eu também tenho causa na minha vida, né? E é uma causa que eu lembro quando eu ia para a escola em Santarém, quando eu ia caminhando lá do meu bairro, que era uma ocupação para a escola, eu ia sonhando com muitas coisas que hoje eu tenho o privilégio de ter, né? Mas eu vinha sonhando nesse sentido coletivo, de que é preciso a gente construir um aprofundamento, uma radicalização da superação da desigualdade radical no Brasil. Que é preciso fazer política para o povo que está lá no interior, que é preciso levar estrutura. Por exemplo, agora voltou novamente o Luz para Todos, para quem não tinha ainda. Então, assim, é um novo ciclo que se construiu nesses 4 anos, que está finalizando agora em dezembro. E a minha esperança é que o povo entenda, né, para além dos ódios e da mentira que reina, entenda que nós estamos num caminho de construção de um país, de uma sociedade para todos, e não para uma minoria, como sempre foi no Brasil, que passou 3 séculos e meio de escravidão, que na década de 30, ricos pegavam crianças em orfanato para levar para as fazendas para trabalhar como escravo, né? Isso é a história recente do nosso país, né? Então, que passou 25 anos numa ditadura militar. Então, o Brasil tem uma história desafiante, né? Até a proclamação da República foi um golpe, né? Então, é preciso a gente reescrever essa história. E nós estamos nesse momento. Então, pessoas que têm visão, consciência e bom coração, eu sei que vai estar com a gente. Muito bom, né? E o Brasil, comparado com países do Velho Mundo, ainda é um jovem país que está em fase de aprendizagem, né? Garotinho. Nós estamos nos aproximando dos momentos finais. Minha amiga Naira Martins, com a sua presença sempre muito alinhada e super elegante, dê suas considerações finais para aqueles que nos assistem. Eu acho que foi muito produtivo, né? O Denis é um cara extremamente inteligente, você percebeu aí que o cara manja da parada. E agradecer a sua vinda aqui, a sua contribuição. E de resto, o espaço está aberto. Quando quiser voltar, a casa do Charles está aberta. A aí nossa pra- casa. A nossa casa. E aí é isso. Como fala o povo na tribuna, a casa do povo. Eu quero, assim, nós estamos finalizando, né? Eu quero muito agradecer a vocês dois pelo espaço e pela conversa. A Naira, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma história de vida junto também, de ver uma menina estudante, hoje ver uma pessoa que tem um trabalho nesse estado, né? Porque eu acho que ser bem-sucedido não é só ideia de dinheiro, é de você ter uma missão, um compromisso, dignidade, né? Então, para mim é muito bom ver nossos egressos também, tem mais um aqui na sala, atuando nas suas carreiras, né? Seja como um servidor, um empregado, um empreendedor, um empresário. Também é uma alegria, Charles, agradecer pela conversa, pelo acolhimento e pelo espaço, porque a gente não tem tantos espaços assim. Então, quando alguém abre um espaço para a gente, é muito legal, porque a gente pode falar um pouco das nossas ideias, a gente pode se fazer um pouco mais conhecido, porque você sabe que nesse mundo gigante do Amazonas, né, só que manda mais de 2 milhões de habitantes, só você ficar conhecido já é desafiante. E imagina você ser conhecido naquilo que é a tua história, teus compromissos. Então, para mim foi um momento também nesse sentido, né, de me projetar junto com vocês aqui e de poder esboçar um pouquinho das nossas ideias, um pouquinho do nosso ser, né, e falar que a política é algo muito nobre. E, infelizmente, às vezes tem pessoas que não têm a nobreza e a condição de estar nela, mas estão.
Então, o presidente Lula sempre diz assim, se você não gosta de política, quem gosta vai estar. Se você acha que a política pode ser melhor, participe dela. Então, eu não tenho problema de participar, porque eu sei que não é um espaço, não é um lugar muito tranquilo, viu? Não é tranquilo porque a gente é muito cobrado. Todo mundo cobra a gente, né? Em todos os sentidos. E porque você vira uma pessoa pública. Mas desde quando os gregos criaram a política é a negação da violência, a negação da brutalidade, da injustiça. Então, ela é um espaço fundamental para a gente pensar a vida social. E é por isso que, como filósofo também, eu primo pela política, pela ética na política e pela noção de que a gente pode construir civilidade. E civilidade hoje não é mais aquela até o século XIX, onde os europeus eram civilizados. Civilidade é reconhecer o outro, é incluir o outro, é propiciar dignidade humana para todo mundo. E o Brasil, como você falou, é muito rico. O Brasil é um país muito rico, nós temos todas as condições para ser um país muito rico, ainda mais. Mas é preciso que a gente faça essa riqueza chegar na vida das pessoas. E não é para acumular riqueza, é para garantir a vida plena, né? O bem viver. Então é por isso que a gente está na política. Eu estou agora nessa dupla dinâmica com o José Ricardo. A nossa chapa vai estar com apoio aí do nosso candidato ao Senado, que é o Marcelo Ramos. E mais amplamente, a gente fechou junto com o presidente Lula, com o senador Omar Aziz e com o Eduardo Braga. Então essa é a chapa que vai estar me norteando. E não é uma chapa de iguais, mas é uma chapa que entende que no momento em que as pessoas que apelam para as ditaduras, para a violência, para o autoritarismo, fingindo de boas moças e bons moços, nós somos o campo democrático. É o campo que respeita a democracia, que perde a eleição e reconhece que perde a eleição, e que luta com mais força na seguinte, por entender que é importante manter a democracia no Brasil e avançar com a democracia. Então, gratidão a você, Nádia, gratidão a você, Charles. Espero que tenhamos outros momentos para a gente estar compartilhando conversas assim tão legais. E toda a equipe que está aqui no estúdio. Gratidão, Denis, gratidão, Naira, gratidão a Move Produções, que veio aqui e fez uma preparação maravilhosa no nosso cenário. Quero agradecer você por este momento que nós estamos aqui compartilhando. Nós temos a intenção de educar através da informação. O nosso foco aqui é o desenvolvimento da Amazônia. O Denis, enquanto superintendente do INCRA, e toda a sua trajetória, pudemos perceber a contribuição dele enquanto pessoa dentro dos cargos que ele assumiu e hoje na educação. Esse espaço aqui ele foi criado para aproximar as pessoas, os eleitores, as ideias, sejam elas ditas como esquerda, sejam elas ditas como direita, a discussão aqui é ampla e inteligente. Nós tentamos e buscamos abrir o leque das ideias, deixando de lado, obviamente, mas não zerando a ideologia. Mas participe deste momento que ele é feito exatamente para você. Nós estamos em ano eleitoral. Presta bastante atenção nas falácias que estão sendo colocadas nos candidatos. E eu vou dar uma dica ainda. A turma que gosta de gastar dinheiro pagando os votos, vou dar uma dica para você, meu amigo. Receba a grana dele, mas não vote nesse canalha. Então fica aqui o meu abraço. Eu quero aqui também agradecer a Formen. Esse corte, esse ajuste, essa elegância só é possível quando nós temos pessoas gabaritadas para projetos grandes como a Formen. Nós estaremos aqui disponibilizando o link, vá lá, faça uma visita. Um trabalho incrivelmente maravilhoso. Quero agradecer toda a equipe aqui, ao João, ao Paulo, que fez toda essa preparação e que nós estamos aqui para servi-los. Servir, essa é a palavra, Denis. Servir é a palavra de ordem. Então, quero agradecer. Quer complementar alguma coisa? Eu senti um engasgo daqui. Eu só ia comentar que agora eu entendo porque existe essa desigualdade, assim, né? Porque você tá com a Formen, eu não tô com a Formen. Exatamente. Né? Ainda, exatamente. Então, você pode ter esse traje através da Formen, tá? Uma grande fomentadora deste programa. Queremos agradecer
e te esperando, e esperamos você em breve encontro. Fica com Deus e até mais.